Bom, vamos continuar aos pensamentos sobre a importância de contar e ouvir histórias? Você pensa que uma história como Branca de Neve, Os Três Porquinhos, A Bela Adormecida e tantas outras foram compiladas pelos irmãos Grimm e outros tantos que fizeram essa generosidade para nós, mas antes deles, pensar que as histórias elas são transmitidas anonimamente, né? Por pura doação. E elas vão migrando de cultura para cultura, atravessa fronteiras e supera o tempo. Então, as histórias é uma herança cultural que deixamos para os jovens e para as gerações futuras. É inimaginável pensar, por exemplo, numa primavera sem flores, num outono sem o colorido, aquele colorido intenso, os terracotas, os dourados, os amarelos, as árvores se transformando, os frutos mais suculentos. Um inverno sem neve, mesmo que aqui no Brasil não temos tanta oportunidade de neve, só lá no sul, e nem sempre, nosso imaginário ele está permeado por essas imagens, né? Então, se nós ficássemos indiferentes a esses ritmos da natureza, nós perderíamos a fé na Terra, a fé no planeta, nos seus ciclos, nos ciclos da vida. Então, é impossível também pensar numa infância sem os contos de fadas, sem a Bela Adormecida, ou a Branca de Neve, ou os Três Porquinhos, Malévola e tantos outros que vão chegando na nossa vida, né? A infância, para que nossa sensibilidade seja desenvolvida, esse alimento dos contos, o alimento das histórias, eles são necessários para que a gente possa ter uma rica experiência interna com a nossa imaginação. Então, se eu te conto que hoje é uma noite e nós vamos entrar na floresta, a floresta é densa, o caminho é estreito, eu ouço o barulho dos animais noturnos, os grilos falantes, os pirilampos que de vez em quando vão acendendo suas luzes e salpicando aquela floresta de pequenos pontinhos de luz. Com certeza você acompanhou e criou na sua cabeça uma floresta, mas a sua floresta é única, é aquela que você foi capaz de imaginar. E assim como uma pessoa que ouviu ao seu lado vai imaginar uma outra floresta. E é essa toda a riqueza de ouvir um conto, ouvir uma história, né? Os contos de fadas, eles são tesouros espirituais da humanidade. Então, eles vão atravessando as gerações e são frutos de vivência primordial da existência humana. Sua atuação, o seu efeito, ele não é só na nossa capacidade imaginativa, mas também na nossa alma, alimenta os nossos sentimentos e ele atua também no nosso inconsciente. Então, nós vamos podendo resgatar, por meio das imagens significativas, esse longo percurso de amadurecimento do homem na Terra, através de uma história, através de uma contação de história, através de você se permitir ouvir uma história. Isso na vida cotidiana, através do teatro, através dos filmes, das séries, é muito interessante, porque nós vamos também, mesmo com uma imagem fabricada, nós também podemos criar um tanto de imagens internas com isso. Então, nós somos alimentados por esses contos. Reis, rainhas, príncipes e princesas, lindos corcéis, dragões voadores. E
esse imaginário para uma criança, ele é muito mais real do que as coisas que acontecem no dia a dia, no cotidiano. A lei da gravidade, por exemplo, né? Os reis, os bobos da corte, os dragões e as princesas vão ganhando uma concretude para montar esse imaginário. Então, nós vamos descobrindo os tesouros da nossa própria alma a partir das histórias que somos alimentados na infância. Então, nós vamos ficando cada vez mais despertos para as tristezas da vida, para os desafios, para a orientação do destino. Nós vamos conhecendo tudo isso. Vamos descobrindo que a fidelidade embeleza a alma. Os valores humanos são revelados através dos contos e das histórias, das fábulas e todo esse conteúdo que nos são transmitidos de forma tão gratuita na nossa família. Quando essas perspectivas na nossa vida real, elas estão obscuras e a gente não encontra saída, nosso sonhador interno está adormecido, é muito importante poder voltar a ouvir histórias, para voltar a ter a capacidade de imaginar uma saída e uma solução. Era uma vez. Isso nos inspira. Isso nos leva para um tempo que não existe. Era uma vez num lugar muito longínquo. Isso nos leva para experiências muito internas e nós vamos buscando essa inspiração para sair daquela floresta densa e escura que por vezes a gente se encontra, né? Então, compartilhar histórias e compartilhar experiências é também um ato de generosidade. Então, se você gosta desse tema, eu te convido a ouvir pequenos contos que estão no meu Instagram. Eu vou deixar o link dele aqui abaixo e você pode me acompanhar por lá, ouvindo pequenas histórias. E também outros vídeos como esse, que eu vou seguir, dar sequência a esses pensamentos do quanto é importante contar e ouvir histórias. Vamos lá?